Vocês estão vendo os slides? Só não está no modo de apresentação. Estão vendo a passar? Estão vendo primeiro? Vou passar aqui. Então, boa noite, né? Meu nome é Fernanda. Eu vou tentar dar uma aula bem sucinta, né, de manejo de sangramento, até para a gente não se estender. Eu sou uma das coordenadoras da UTI, né, da disciplina de medicina intensiva da Unifesp. Então, o objetivo dessa aula é compreender a importância do choque hemorrágico, né, como identificar um sangramento maior e entender o manejo do sangramento, tá bom? Então, a importância do choque hemorrágico. A gente sabe que no paciente com um sangramento maciço, principalmente aqueles politraumatizados, a mediana de tempo, na maioria dos casos, e a maioria dos casos não chega no pronto-socorro, do início do sangramento até o óbito é de 2 horas. Então, esses pacientes, eles merecem um atendimento rápido e protocolizado. A gente tem em torno de 1.900.000 casos óbitos por ano, devido ao choque hemorrágico, e desses, a maioria é decorrente de trauma. Outras causas, além do trauma, é hemorragia materna periparto, hemorragia gastrointestinal, que é bem prevalente, tá? Rotura de aneurisma, sangramento perioperatório, dentre outros. Quando a gente vai ver óbitos por hemorragia, em porcentagem, né, a grande maioria evolui a óbito quando tem um abdômen agudo vascular, uma ruptura de aneurisma, né, é quase praticamente 100% de óbito. Seguido, interessante, por úlcera péptica, doença péptica, então, e a gente no nosso serviço do Hospital São Paulo recebe muita HDA, tá? Seguido por trauma e hemorragia periparto. Tá? E quando a gente fala em trauma, antes, o trauma a gente seguia o ABCDE, né? Começava por avaliação das vias aéreas, e atualmente é tão importante manejar o sangramento, né? Hemorragia, o sangramento maciço, que a primeira coisa que você vai avaliar no paciente politraumatizado é se ele é um paciente com sangramento maciço e candidato à transfusão maciça. Tá? E o que define o sangramento maciço? Então, existem várias definições. A principal é receber mais de 10 unidades de concentrado de hemácia em 24 horas, mas assim, se você for esperar receber 10 para identificar, o paciente já faleceu, né? Ou 5 unidades em 4 horas, que fica um pouco mais palpável, ou 3 unidades em 1 hora, tá? E quanto ao sangramento não maciço, não há consenso sobre, sim, existem várias definições, mas não há um consenso tão bem estabelecido, tá? Quando a gente fala em transfusão maciça, a gente fala numa transfusão balanceada, que você tem uma perda de todos os fatores, simultaneamente, dos fatores de coagulação, tem uma diminuição da agregação plaquetária e de sangramento, né? Então, você repõe tudo simultaneamente no esforço para evitar a coagulopatia dilucional, tá? E aí, o maior desafio é como identificar os pacientes que são elegíveis para um protocolo de sangue, para uma transfusão maciça, como manejar e monitorizar esses pacientes e a particularidade de cada caso, tá? Então, no trauma, que é onde foi mais estudado ao longo dos anos transfusão maciça, antes se classificava como classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, com aumento das disfunções orgânicas, então via diurese, frequência, PA, frequência respiratória, mas atualmente, para o paciente chegar num estágio 3, demora muito, ele é muito sensível, mas pouco específico. Então, no politrauma, a gente já não usa mais essa classificação de choque hipovolêmico, tá?
o que a gente usa atualmente? Ou a gente pode usar o Shock Index, que é a frequência cardíaca pela PA sistólica, e um Shock Index acima de 1, em alguns lugares falam até 0,9, já tem uma sensibilidade boa, e uma especificidade, uma sensibilidade razoável, uma sensibilidade melhor para identificar pacientes que são elegíveis para protocolo de transfusão maciça. No nosso protocolo, a gente vai até estabelecer um número um pouquinho mais alto, de 1,1. Nos pacientes politraumatizados, você pode usar também o ABC Score, que é tem uma sensibilidade melhor, que é 2 dos 4 critérios, então tem uma pressão sistólica menor que 90, uma frequência acima de 120, um trauma penetrante, ou um FAST positivo. Se tiver 2 dos 4, esse paciente já inicia o protocolo de transfusão maciça, ou o Habit Score, que é mais sensível e mais específico ainda, que usa trauma também penetrante, um Shock Index acima de 1, um FAST positivo e fratura de pelve também precisa ter 2 dos 4 critérios. E aí existem vários protocolos descritos na literatura estudado, o mais comum é 1 para 1 para 1, tá? Existem até estudos mais recentes que comparou 1 para 1 para 1 com 1 para 1 para 2, com 1 para 1 para 1 para 1, mas não teve tanta diferença em relação aos manejos e a gente continua fazendo 1 para 1 para 1. Inclusive, no último consenso aí de manejo de sangramento no paciente politraumatizado. Tá? E qual que é a ideia? E qual que é a ideia da transfusão maciça? É você dar pelo menos, então quando você identifica esses pacientes precisam receber pelo menos 6 concentrados. Ou seja, 6 concentrados de hemácia, 6 plasmas e 6 plaquetas. E que o ideal é que isso seja feito num tempo de até 6 horas. Então, esse é um modelo, que é inclusive um modelo feito pelo Diego Adão, tá? Que é o modelo atual do pronto-socorro para politrauma. Então, é um concentrado na extrema urgência e um concentrado... extrema urgência quer dizer O negativo sem tipagem, sem prova cruzada. E aí o segundo já é com tipagem, mas não dá tempo de fazer prova cruzada para entrar nas primeiras 2 horas, tá? Mais 2 plasmas, no segundo momento, 2 concentrados e 2 plasmas, no terceiro ele já recebe as 6 unidades juntas de plaqueta, mais 2 concentrados e 2 plasmas, totalizando 6, 6, 6. Tá? E aí vem a pergunta, tá bom, então no politrauma é mais fácil. E no paciente que não é politrauma? Como definir aquele paciente que você vai precisar manejar o sangramento maior e quais desses pacientes vão precisar de uma transfusão maciça? E aí, quando você olha na literatura, quase não tem estudo prospectivo, a maioria é estudo observacional, e fica muito difícil extrapolar para os pacientes que não são politraumatizados. Mas, se você também for olhar na literatura, a maior parte dos pacientes que recebem protocolo de transfusão maciça não são pacientes politraumatizados, tá? E quando você vai ver, principalmente esses estudos retrospectivos, dos pacientes que usaram transfusão maciça, em torno de 10, 15% são pacientes politraumatizados. O restante são pacientes cirúrgicos, hemorragia periparto, HDA, sangramento gastrointestinal, e é extrapolado nos serviços. Mas se você for procurar estudo prospectivo, randomizado, você não acha, ou acha só estudos pequenos na literatura. Então, a gente começou a fazer esse protocolo de manejo de sangramento, ainda não está pronto, e ainda tem algumas falhas que a gente vai corrigir, mas a gente montou da seguinte forma. Então, os pacientes que são candidatos a receber um concentrado O negativo de extrema urgência, aqueles sem tipagem e sem prova cruzada, são aqueles que completam os critérios A e B. Critérios A é o paciente já ter um sangramento exteriorizado ou ser vítima de politrauma, com hemotórax, fratura de pelve, fratura de ossos longos, ferimento penetrante.
ou sangramento perioperatório, e aí lembrando das cirurgias de maior risco, que são as cirurgias cardiovasculares, ortopédicas, obstétricas, transplante hepático e próstata, ou a presença de um líquido livre em ultrassom EFEST ou outro exame de imagem. Então, precisa ter um desses critérios mais critérios clínicos. E os critérios clínicos, a gente, a princípio, tinha colocado um choque index acima de 1,1 ou uma frequência acima de 120, uma PA sistólica menor que 90, mas a gente acabou juntando tudo no choque index, tá? E sinais de má perfusão periférica. Lembrando que essa nossa paciente, se você for calcular, dá um choque index em torno de 1,2 e tinha vários sinais de má perfusão, tá? A partir do momento que você vai solicitar um concentrado de extrema urgência, tem que ser liberado no banco de sangue em até 10 minutos, e preenche os 2 critérios. Se for um caso de politrauma ou um sangramento cirúrgico, as equipes têm que ser avisadas imediatamente, né? E a conduta e avaliação tomadas na urgência. Tá? E aí, isso é tudo para iniciar o protocolo. E todos esses pacientes são candidatos à transfusão maciça, e aí a definição é muito mais difícil. A gente sabe que os politraumatizados, sim, são candidatos. Tem um choque index acima de 1,1. Mas e os não politraumatizados, né? A gente vai dar 1 para todo mundo, 6, 6, 6. E aí a definição fica bem difícil, inclusive difícil de encontrar na literatura, né? E a gente considerou um sangramento de grande monta, ou seja, o paciente está sangrando, teve um sangramento de grande monta, que tem necessidade de uma abordagem, ou uma abordagem cirúrgica, ou um tratamento endoscópico, colonoscópico de urgência, tá? Se eles preenchem esses critérios, mais aqueles critérios A e B, aí a gente vai submeter esse paciente à transfusão maciça, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho, e se não tiver esses critérios, vai ser um sangramento importante, com estabilidade, mas não vai seguir o protocolo de transfusão maciça. E aí, esses pacientes que não são candidatos, a gente vai guardar os exames, que devem ser coletados prontamente, assim que o paciente pisar no pronto-socorro, tá? E seriados, tá? E aí, dependendo do resultado, a gente vai transfundir ou não, tá? Todos os pacientes que tiverem sangramento com instabilidade, com exceção de HDA, principalmente varicosa, e hemorragia subaracnoide e AVC-H, tirando essas exceções, o restante deve receber transamin 1 grama em bolos, e depois ser reavaliado se precisa receber 1 grama de 8 em 8. No politrauma e na transfusão maciça, é 1 grama em 10 minutos no politrauma, e depois 1 grama de 8 em 8, em até as 3 horas iniciais do trauma. Na hemorragia periparto também, só que 1 grama de 8 em 8 na hemorragia periparto não é consenso absoluto, você deve reavaliar, se ainda estiver sangrando, você faz, tá? Alguns outros pontos muito importantes, então, você identificou, o paciente está sangrando, ou teve um sangramento importante, está instável, você vai fazer um concentrado na extrema urgência, vai ver se esse paciente é candidato à transfusão maciça, ele é candidato ou não é candidato, você tem que sempre ficar de olho e monitorizar, nesse primeiro momento, coagulopatia, acidose, hipotermia, tá? A acidose diminui a ação do cálcio, tá? Coagulopatia, hipocalcemia, né? Depois a gente vai ver aqui que quase todas as reações na cascata de coagulação são dependentes do cálcio. Então, a gente tem que olhar o cálcio e dar cálcio, se for necessário, baseado no cálcio, até pode usar o da gasometria, ou se você for fazer uma transfusão de pelo menos 3 concentrados de hemácia, é necessário repor cálcio. Por quê? Porque os glóbulos vermelhos, eles são armazenados no citrato, e o citrato é um quelante de cálcio, tá? Ele normalmente é metabolizado pelo fígado e convertido em bicarbonato, mas quando você transfunde
muito concentrado, o fígado não dá conta, né? E acaba sobrando citrato e acaba quelando esse cálcio, tá? Então, o ideal é que a cada 3 ou 4 concentrados, o paciente receba 1 grama de cloreto de cálcio ou 4 gramas de gluconato de cálcio, tá? Quando você for transfundir, é muito importante, assim, o primeiro vai ser O negativo, mas o restante vai ser tipado, né? Então, verificar o nome do paciente, o RH, né? Fazer dupla checagem e monitorizar sinais de reação transfusional. Então, fazer sinais vitais antes de iniciar cada unidade, 15 minutos após o início, no final da transfusão e durante qualquer reação, tá? Lembrar que um concentrado vai aumentar 1 ponto na hemoglobina, em torno de 1 ponto, tá? E o concentrado ele pode ser infundido de 2 a 4 horas, tá? Quando a gente fala em plasma fresco congelado, uma unidade é em torno de 200 a 250 ml, tem quase todos os fatores de coagulação, mas a gente não sabe qual é a porcentagem dos fatores em cada bolsa de plasma, né? E se a nossa ideia é repor fibrinogênio, a gente não deve usar o plasma fresco, tá? Para você pôr 2 gramas de fibrinogênio, que é o que normalmente a gente repõe no paciente que tem um fibrinogênio menor aí que 200, você precisa de 2 litros de plasma fresco congelado, e é um componente mais associado à reação transfusional, tá? E ele é indicado no protocolo de transfusão maciça. E o fibrinogênio, todo mundo esquece o fibrinogênio, mas o fibrinogênio é extremamente importante. Então, 90% do nosso plasma ele é composto de fibrinogênio, é o principal fator de coagulação, e é um dos primeiros fatores de coagulação que é consumido durante o sangramento, tá? Principalmente em CIVD, hemorragia periparto, LMA e politrauma. Por isso que até existem protocolos de transfusão maciça que é 1 para 1 para 1 para 1, que é 1 de crio no final. Porque o primeiro fator de coagulação a ser consumido é o fibrinogênio, tá? E aí você pode suplementar por meio de concentrado de fibrinogênio, que a gente não tem no Hospital São Paulo, ou crio precipitado. Só lembrando que quando a gente fala em agregação plaquetária, tá? Então, esses pseudópodes são as plaquetas. Aí a gente tem os receptores GP2B3A, e entre os receptores a gente tem o fibrinogênio. Então, o fibrinogênio ele promove a agregação plaquetária, tá? Ele é como se fosse uma rede que envolve as plaquetas, e as plaquetas envolvem as hemácias para formar o coágulo, tá? Então, sem fibrinogênio, você não tem agregação plaquetária, tá? E o coágulo vai se dissolver, tá bom? Quando a gente fala em crio precipitado, você até pode transfundir um não compatível com a BO, quando necessário, tá? E ele, além do fibrinogênio, ele contém uma concentração maior de fator 8, fator 13 e fator de von Willebrand, tá? Uma unidade em torno de 20 a 30 ml tem 150 miligramas de fibrinogênio. Então, se você quer administrar em torno de 2 gramas, você vai ter que dar umas 12, 13 unidades de crio precipitado, tá? O tempo recomendado é de 10, a infundir em 10 a 30 minutos por cada bolsa de crio precipitado. Quando indicar, na hemorragia maciça, aí você tem que esperar o resultado. A maioria dos protocolos fala para você não repor empírico. Você esperar o resultado do fibrinogênio, se menor que 200, eu considero 200, alguns lugares falam 150, você já deve repor, tá? E o concentrado de fibrinogênio, que a gente não tem disponível, mas acho legal falar porque em alguns outros serviços que vocês provavelmente vão trabalhar, existe, né? O tempo de preparo é muito mais rápido, se prepara em 5 minutos. Em 50 ml, vem em torno de 1 grama de fibrinogênio, tá? Então, você quer repor 2 gramas, você repõe 100 ml de solução, não precisa de tipagem.
já tem inativação viral e tem muito menos risco de trale, taco e tri, tá? E essas são as mesmas indicações do CRIO, exceto na doença de von Willebrand e deficiência de fator 8, que você só vai conseguir repor com CRIO precipitado, tá? E o transamin, o famoso ácido tranexâmico. Então, lembrar que a gente tem o processo de fibrinólise, que é um processo que acontece naturalmente, que é extremamente exacerbado no sangramento maciço, tá? E aí, o que acontece? A gente tem o plasminogênio, que é ativado pelo TPA e transformado em plasmina. A plasmina vai pegar aquela rede de fibrina, que envolve as hemácias, e degradar em produto de degradação da fibrina e o dedímero. E aí, o ácido tranexâmico, ele faz o quê? Ele inibe a ativação e a ação da plasmina por competição, tá? Então, ele não deixa com que essa degradação ocorra ou ela vai acontecer numa menor porcentagem, tá? E deve ser utilizado em casos de hiperfibrinose. A gente faz particularmente, e deve ser feita, e melhora e diminui mortalidade no politrauma, independente do politrauma ter ou não ter TCE, tá? E deve ser realizada nas primeiras 3 horas e depois mantido 1 grama de 8 em 8 horas por 24 horas. E também deve ser considerado em sangramentos maior não traumáticos, exceção HDA varicosa, que o estudo Halt mostrou que inclusive aumenta evento trombótico e não diminui mortalidade, e no sangramento intracraniano não associado ao trauma, tá? Quando na hemorragia periparto também tem um estudo, que é o Human Trial, que mostrou que ele diminui mortalidade, e você faz 1 grama em até 3 horas do início do sangramento periparto, e depois você pode fazer uma dose adicional, tá? Então, as recomendações do ácido tranexâmico são forte politrauma, com sangramento, né, maciço, politrauma com sangramento ETCE, tá? Hemorragia periparto, e pacientes que têm sangramento pós-cirurgia cardíaca, ou você pode usar, mas aí é uma moderada certeza, em sangramento pós-operatório de maneira geral, tá? E aí, vamos lá, mais algumas recomendações. Então, tentar evitar a expansão com cristalóide, que você vai aumentar a coagulopatia dilucional desse paciente, tá? E aumentar o sangramento, pelo menos até você fechar o vaso, tá? E esse paciente parar de sangrar. Se possível, expandir com o próprio hemodderivado, dar preferência por soluções balanceadas. E aí existe até um pouco de discussão, mas tentar... o paciente não precisa ficar com uma pressão sistólica de 120, não. Ele pode ficar com pressões um pouco mais baixas, até que o sangramento maior tenha sido interrompido, principalmente na fase inicial, tá? Porque senão isso vai aumentar o sangramento desse paciente. Exceção, pacientes com TCE ou pacientes neurocríticos, você deve manter uma pressão, principalmente uma pressão sistólica mais alta para perfundir o cérebro, tá bom? E lembrar sempre da hipotermia, né? Que a hipotermia ela diminui a atividade enzimática dos fatores de coagulação e diminui a função plaquetária. Então, manter esse paciente pelo menos acima de 36 graus, né? Então, usar manta térmica, você pode fazer concentrado de massa e plasma fresco aquecido, tá? De preferência para soluções aquecidos e soro aquecido por sonda enteral e sonda vesical. E é isso. Muito obrigada. Acho que a gente terminou exatamente no horário. Alguém quer fazer algum comentário? Oi, Fê. É o Flávio. Oi, doutor Flávio. Tudo bem? Oh, não, acho que foi muito bacana essa sua apresentação final, né, que abordou as diferentes estratégias de lidar com o paciente crítico, né, que está sangrando, né, massivamente ou não. Em relação ao caso clínico, né, parabenizar também a Tayane. Acho que foi uma apresentação sucinta, bem objetiva e que deixou claro ali, pelo menos a meu ver, a necessidade de diagnóstico precoce.
tá? Acho que, assim, independente do paciente ter apresentado sangramento massivo, né, e ficado na UTI por um período curto de tempo, não ficou claro ali o motivo pelo qual ele teve o choque, provavelmente esse choque hemorrágico. Acho que a gente falhou ali nas nossas estratégias diagnósticas, né? Lembrando que a transfusão maciça, no caso de choque hipovolêmico, é um tratamento de suporte. O tratamento definitivo do choque é sempre o tratamento da causa de base, né? Como qualquer outra síndrome, tá? Então, acho que é isso, né? Acho que seria bacana também a gente abrir aí para o professor Sum, se ele quiser falar alguma coisa agora no final da apresentação. Doutor Sum? Bom, antes de mais nada, parabéns à Fernanda, né? Ela abordou a questão do choque e da reposição de uma maneira bem abrangente mesmo, né? Olha, eu acho que como chega um paciente assim no nosso pronto-socorro, ele precisa de um atendimento multidisciplinar, né? Somar o conhecimento de todo mundo e o cirurgião, na minha opinião, nesses casos em que eles chegam com enterorragia e dor abdominal, a atuação tem que ser um pouquinho mais agressiva, né? Quando eu falo agressivo, não é levar para o centro cirúrgico, mas a gente tem que fazer um FAST. Se o paciente tem condição, tem que fazer uma angiotomo na hora, entendeu? Angiotomo e tomografia a nível de pronto-socorro, a gente aprendeu que é uma necessidade, não é uma questão de vamos pensar para pedir, etc. E tal. Não tem como, né? Um pronto-socorro, ele roda em torno de tomografia, né? Então, assim como o Flávio disse, eu acho que a apresentação da Tayana foi ótima. Eu gostei muito daquela linha do tempo ali, né? E eu acho que o Senhora, comentário eu mando as duas. foi muito legal. E eu achei que a aula da Fernanda foi excelente, mas eu acho que a gente precisa fazer uma interação maior entre a equipe clínica e a equipe cirúrgica, né? Eu faço aqui o meia-culpa da equipe cirúrgica. Eu não sei quem atendeu o caso sábado à noite, mas eu acho que pelo menos um FAST e na hora do atendimento ali, talvez, entendendo que estava tendo uma enterorragia com repercussão séria, né? Fazer as manobras iniciais de gravidade do paciente, da paciente, mas já fazer uma angiotomografia para, pelo menos, ampliar um pouquinho a possibilidade terapêutica dela. Eu achei muito boa. Doutor Sun, eu nem sei quem estava no... E também não é objetivo. Nosso objetivo é que a gente, nessa reunião, que a gente aprenda com os casos para que nos próximos não aconteçam de novo. E eu concordo, eu acho que a gente tem que conversar mais e se comunicar melhor, né? Porque a gente precisa da cirurgia, a cirurgia precisa da gente e isso só vai melhorar o desfecho do paciente. E eu fiquei muito feliz que o senhor está participando da reunião. Obrigada. E olha que bacana, né? Você apresentou na sua aula um cronograma, um desenho, né, de manejo de terapia de sangue, em que você apresentou a situação do politraumatizado e também do paciente que não teve o politrauma, né? Eu achei bem bacana, viu? A gente está trabalhando nela, ainda não está completa, porque a gente sabe que tem algumas falhas e que é muito difícil corrigir, porque a gente não acha, né, na literatura, mas a gente vai tentar o mais palatável possível para instituir no nosso serviço, tá? E a gente precisa realmente pensar junto, viu? Eu recentemente participei de vou falar rápido aqui, um debate sobre a inteligência artificial, né? E a gente está percebendo que a inteligência artificial vai aproximar todo mundo, né? Então, o conhecimento vai ficar mais globalizado.
E a gente vai ter que ficar junto, né? Os clínicos, os cirurgiões vão ter que pensar junto. A decisão vai ser conjunta sempre, né? Mas ela terá que ser mais ainda agora. E convém comentar, né, Fernanda, que esse protocolo de transfusão maciça que a gente está fazendo, ele vai ser compartilhado com o pronto-socorro, né? Acho que o Diego Adão está participando da confecção e eu acho que é uma interação bacana entre os setores aí, entre a nossa disciplina e o pronto-socorro. E é isso. Aí o Álvaro fez uma pergunta aqui, se há evidência de superioridade em algum desfecho em relação ao uso de tromboelastograma para guiar a ressuscitação com hemocomponente. Álvaro, o tromboelastograma, ele é muito... Eu nem pus nada aqui, porque a gente não tem tromboelastograma no nosso serviço, e não é... O objetivo da aula é fazer o que a gente pode melhorar no nosso serviço, né? Mas ele é muito legal que você consegue ter um resultado um pouco mais precoce de qual que é a parte da coagulação que está mais deficiente naquele momento, né? Os estudos, eles não apontam, a maioria deles, diminuição de mortalidade, mas o que eles apontam? Alguns. Diminuição de custo, por incrível que pareça, é um exame caro, mas os hemocomponentes são caros também. Então, tem estudo em transplante hepático que comparou você fazer guiado por TEG ou guiado convencional, e teve uma diminuição de custo, uma diminuição de uso de hemocomponente também, e de reação transfusional. Agora, quando você fala em mortalidade, não teve tanta diferença, tá? E a maioria dos estudos não foi significativo, tá? Mas é uma estratégia interessante. Tá bom? E se a gente tivesse no nosso serviço disponível, a gente com certeza ia ajudar e usar melhor. Tá bom? É isso, gente. Boa noite a todos. E agora façam as coisas que vocês gostariam de fazer lá, que vocês responderam na primeira pergunta. Tá bom? Abraço. Parabéns, Fê. Parabéns, Tayane. Um abraço. Boa noite, pessoal. Parabéns, Tainá. Parabéns, Fernanda. Obrigada, Su, pela presença. Muito importante a sua presença conosco aqui hoje. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.